É isso mesmo, Adriana, Fabiana, a todos de casa, para falar sobre esse assunto aqui comigo, o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Secretário, explica para a gente o que esse ranking levou em consideração para criar esse índice. Perfeito. A Transparência Internacional é uma entidade presente em 110 países e faz parte do escopo dessa comparação as melhores práticas globais hoje capazes de permitir que os estados façam as melhores aquisições, que tenham transparência nesse processo e que permitam à sociedade civil, aos órgãos de controle acompanharem. Quais critérios foram usados para avaliar as cidades e os estados? Perfeito. Foram mais de 30 critérios, né? Os principais deles envolvem se as compras emergenciais estão sendo divulgadas, né? E para isso o Estado montou o portal de compras emergenciais, o coronavírus.es.gov.br, que tem uma aba de transparência, né? Então o Espírito Santo hoje ele é líder, porque nesses 32 pontos ele conseguiu atingir quase 100% de todas as notas, né? E com isso ser transparente, permitir a fiscalização social e do controle interno e controle externo, e além disso, existem espaços de diálogo com a sociedade, né? Existem conselhos que discutem a forma como as compras são feitas e são itens que também pontuaram na análise da Transparência Internacional. Secretário, com essa pontuação de 97,4, o Espírito Santo ficou à frente de diversos estados. O que levou a gente a ficar em primeiro lugar? Exato. Foi um longo trabalho, né, com a equipe da Secretaria de Controle e Transparência, mas também com os outros órgãos, de forma que o Estado pudesse ter toda a disponibilização de documentos para que qualquer pessoa, em tempo real, consiga saber as compras que estão sendo realizadas pelo Estado, com o download dos documentos, sabendo o valor, sabendo quantidade, podendo filtrar, editar e compartilhar, né? O guia de matriz de risco e as boas práticas do Espírito Santo, elas também são compartilháveis. Existe toda uma maturidade na forma como se divulgam os dados, porque uma coisa é você dizer que os dados estão lá, outra coisa é os dados estarem acessíveis para qualquer pessoa, inclusive para o público leigo, né? E a atualização diária desses dados. Então é um conjunto de informações, como eu disse, boas práticas em transparência, que permitem que o Estado hoje ele seja referência, que ele possa replicar isso para outros estados, mas que o principal objetivo é esse, que o Estado possa contribuir para que a pandemia seja logo superada, inclusive as causas econômicas, ou seja, reabertura. Além da divulgação das informações sobre compras, o portal Covid-19 também traz as informações sobre a doença, né? Sobre a Covid-19. Isso também foi levado em conta? E todas essas informações das compras públicas, elas se juntam às informações da pandemia, né? E aí é uma outra premiação que o Estado recebeu. Há 3 semanas o Estado é o primeiro do Brasil no ranking de uma outra entidade global, que é a Open Knowledge Brasil, uma entidade, uma rede pelo conhecimento, presente também em vários países, e esses dados da pandemia, já não são os dados das compras, né? São dados de saúde, são painel Covid, que é o painel que está disponível também no site do coronavírus, e ele mostra a distribuição geográfica dos casos, ele mostra por região a quantidade de leitos utilizados e dos leitos disponíveis para o Covid, o Estado mostra a distribuição por idade, a distribuição da doença por comorbidades, por outras doenças, né? E disponibiliza todos esses e outros dados no formato de dados abertos. Para que isso? Porque essa metodologia de divulgação entende-se hoje mundialmente que dados abertos, que compartilhamento de informações sobre a doença ajuda a salvar vidas. Eu estou falando que a mídia, o cidadão, né, a sociedade científica, a academia, os médicos, eles podem fazer uso dessas informações e no caso do Espírito Santo eles fazem, né, para num diálogo com o governo, fazer previsão de cenários, verificar uma forma de melhorar o atendimento do Estado nesse momento. Então são dados abertos que ajudam a salvar vidas e permitem o acompanhamento social. Secretário, como é que a divulgação desses dados também serve para o Estado se resguardar? A gente vê, né, algumas empresas e estados sendo investigadas por autoridades pelo abuso, né, na hora da compra de equipamentos. Perfeito, é importante para o Estado, porque à medida em que as pessoas podem acompanhar e podem denunciar eventuais irregularidades, é uma garantia a mais para o Estado de que as pessoas podem ter acesso e ajudar. O papel do cidadão é importante. Uma compra emergencial, ela não é irregular, ela é autorizada pela lei. Para
que o Estado, em vez de dar uma resposta em um mês na compra de um equipamento importante, ele dê essa resposta em 3 dias, em 5 dias. Mas é importante lembrar, uma compra emergencial não precisa ser uma compra sem controle, pelo contrário. E à medida em que você evolui em transparência, esse é o exemplo que a gente tem das grandes nações do mundo, as nações mais transparentes do mundo são, coincidentemente ou não, as menos corruptas. São nações que conseguem entregar para o cidadão uma vida melhor, né? Serviços públicos mais eficientes, e esse é o caminho do Estado à medida em que acumula hoje 2 primeiros lugares nos principais rankings de transparência que a gente tem. Secretário, nesse momento, transparência é sinônimo de qualidade do serviço público? Exato. Sempre falávamos que transparência ajuda a combater a corrupção. Hoje é ainda mais. Transparência ajuda a salvar vidas. E isso é importante para que, quanto antes, nós tenhamos a reabertura da atividade econômica com mais pessoas que não tenham sido acometidas pela doença. É isso mesmo. Eu conversei com o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Adriana Fabiano, eu volto com vocês no estúdio.